Hoje, a gente vai, na última aula, a gente falou de Descartes, René Descartes. Falamos na aula anterior, contextualizamos a Idade Moderna, né, onde vai aparecer a filosofia moderna, cujo nome principal será, sem dúvida nenhuma, René Descartes, né, nascido em 1596, falecido em 1650. Mostramos também, contextualizamos a Idade Moderna, mostrando os principais elementos da Idade Moderna que vão confluir numa obra como a de Descartes, e esses elementos a gente pode explicitar desde o Renascimento, falamos da Reforma Protestante, falamos da Revolução Científica e do retorno do ceticismo, principalmente a Revolução Científica e o retorno do ceticismo, que são elementos fundamentais para se entender o pensamento cartesiano, porque ele está dialogando com essas duas novidades, né? Além, é claro, de uma crise da hermenêutica muito forte, derivada das guerras civis religiosas, derivadas da Reforma Protestante, que coloca em xeque, né, uma unidade de doutrina, uma unidade de doutrina no cristianismo. Mostramos como Descartes ele vai se preocupar cada vez menos em estabelecer uma ciência, o desenvolvimento de uma ciência, e mais o estabelecimento das bases de uma ciência, de uma metafísica que pudesse sustentar a ciência, uma metafísica para a ciência, e uma metafísica fundada, por incrível que pareça, no sujeito, numa subjetividade. E essa é, sem dúvida nenhuma, a característica que faz de Descartes um autor único, porque ele é um autor que introduz o elemento da subjetividade, não diria do subjetivismo, não. Pelo contrário, ele é extremamente objetivo, mas uma objetividade fundada no sujeito de conhecimento. Muito bem. Hoje a gente vai começar a falar de Descartes em termos teóricos mesmo, mais do que da biografia de Descartes, né, dos elementos, digamos assim, dos elementos biográficos de Descartes e dos elementos históricos em que se situa a figura de Descartes. Nós vamos falar, de fato, sobre o pensamento cartesiano. Muito bem. Como sempre, nosso esquema é a leitura e a explicação. Vamos lá. A primeira obra, Descartes publica uma obra anterior ao Discurso do Método, em 1628, antes mesmo da publicação, antes mesmo de ele ter tido aquele problema na publicação do Tratado no Mundo, que é esse livro aqui. Regras para a Orientação do Espírito. Esse livro, de 1628, já é um livro importantíssimo, que às vezes não se dá tanto valor a ele, mas eu gostaria de citá-lo. Esse livro é um livro no qual Descartes apresenta 21 regras para orientar o nosso espírito. Por isso o título. Regras para a orientação do espírito. Em primeiro lugar, o que se entende aqui pela palavra espírito? Espírito aqui não é um espírito, acho que já cheguei a falar isso nas aulas anteriores. Não é no sentido de uma entidade extracorpórea, não nesse sentido. Espírito aqui é o nosso espírito investigativo. O nosso espírito quanto desejo de investigação. O espírito aqui é o espírito científico. O desejo pela descoberta científica. Ele vai dizer, esse desejo nosso pela descoberta científica, o espírito humano não pode, ele não descobre de forma aleatória. Ele descobre segundo regras. Ele descobre se ele for fundamentado em regras. E por isso o título desse livro, Regras para a Orientação do Espírito. 21 regras. Só que o que é o detalhe dessas regras? Se nós formos ler, ele tira essas regras da observação da matemática. Ele é um matemático. Ou seja, Descartes elenca a matemática, para começar, como a ciência mestra das demais ciências físicas, das demais ciências naturais. Ele está associando a matemática como o melhor subsídio para se compreender a natureza. Inclusive elencando a geometria
como a ciência nobre da matemática, como a ciência mais nobre da natureza, uma vez que ela estuda aquilo que é o fundamento da matéria, que, segundo Descartes, não é a massa, como vai aparecer lá em Newton, um século depois. O fundamento da matéria é a extensividade, é o fato de ela se estender no espaço. E sendo a geometria um estudo complexo sobre o espaço, sobre as leis do espaço, a geometria deveria se cercear como a grande mestra para o entendimento das coisas. Descartes é um geômetra. Tá? E isso vai se radicalizar, vai se cristalizar mais, melhor dizendo, na obra famosa Discours de la méthode, o discurso do método. No discurso do método, o autor deixa claro que compreende ser a razão, o primeiro ponto é esse, isso a gente falou na última aula, tratado aqui como, ele usa o termo bom senso, uma faculdade natural do homem. Os homens são seres racionais. Todos os homens, pelo menos aqueles que não possuem problemas de ordem cognitiva, são racionais. Tá? E o bom uso da razão me permitiria chegar à verdade. A verdade é ditada de forma racional. Por isso, a doutrina de Descartes sendo racionalismo. Mas aí a primeira pergunta desse livro diz: o bom senso é democrático, ele é público, ele está presente em todos os seres humanos. Mas aí eu pergunto: então por que nós erramos? Por que cometemos erros? É interessante a resposta que Descartes coloca, para começar assim de início. Ele vai dizer que nós, seres humanos, erramos não porque a gente erra não porque a gente queira. A gente erra não porque a gente faça... porque a gente faz mau uso da razão. A gente faz um mau uso da razão. E esse mau uso da razão se revela através de dois erros comuns. Nós erramos por distração e precipitação. Em outras palavras, Descartes entende que nós cometemos erros devido a aspectos que hoje chamaríamos de psicológicos. Na época dele, ele chamaria de passionais. O que faz com que nós venhamos cometer erros no uso da nossa razão é quando nós deixamos que as paixões interfiram sobre a nossa racionalidade. A razão em si não comete erros. Ela opera segundo leis muito claras, sobre princípios racionais. Princípios esses, inclusive, já apresentados lá em Aristóteles. Nesse sentido, Descartes, ainda que critique Aristóteles, se aproxima dele nesse sentido. Porém, nós cometemos erros. Esses erros são porque nós deixamos que as paixões interfiram sobre os nossos julgamentos. Há dois tipos de erros comuns: a distração e a precipitação. O que é a distração? É quando eu não consigo me focar naquilo que eu estou objetivando chegar. O que é a precipitação? A precipitação é quando eu, por uma questão de pressa, de querer antecipar os resultados daquilo que eu busco, acabo queimando etapas necessárias. Descartes deixa bem claro que a matemática, como ela é um discurso que exige raciocínio, ela precisa cumprir determinadas etapas. Tentar queimar essas etapas vai me levar ao erro. Então, nesse sentido, a gente já vai começar a entender como ele vai desenvolver o discurso do método. Mas ainda a obra mais importante dele de metafísica, as meditações metafísicas. Porque quando eu vejo que ele diz que nós erramos, não porque nós não fazemos bom uso da razão, não porque nós não raciocinamos, mas porque fazemos mau uso da razão, quando deixamos as nossas paixões interferirem, e
e uma dessas formas da paixão interferir a pressa, a precipitação, você vai perceber como ele vai desenvolver um discurso que é o que a gente chama de... Ele muda o modo operante de raciocinar. Antes, os textos filosóficos iam por uma cadeia de temas, e aí depois é substituído por uma cadeia de razões, ou seja, uma cadeia de raciocínios, e é isso que ele vai fazer. Em vez de trabalhar por temas, vou falar sobre os animais, vou falar agora sobre os vegetais. Em vez de ele ir por temas, ele vai por raciocínios, por uma cadeia de raciocínios, uma cadeia de razões. Ou seja, onde se produz um determinado raciocínio e do interior desse raciocínio se produz outro. Uma análise puxa a outra análise. E aí a gente vai entender como as meditações, por que as meditações metafísicas seguem, como nós vamos ver, a sequência que segue. No discurso do método, ele vai aprofundar isso dizendo das matemáticas à geometria. E da geometria ele vai considerar 4 leis fundamentais, as chamadas 4 regras, para se raciocinar bem. Essas regras formam aquilo que ele chama o método dos geômetras. Geômetra é aquele que estuda a geometria. E a gente sabe que Descartes é um geômetra, o plano cartesiano. Essas 4 regras são: primeira regra, a evidência, que é a mais importante de todas. Segunda regra, a análise, a regra da análise. Terceira regra, a regra da síntese. E a quarta regra, a regra da verificação ou enumeração. O que é a regra da evidência? Diz Descartes: jamais aceitar uma coisa como verdadeira que eu não soubesse ser evidentemente como tal. Primeira regra, a regra da evidência. Jamais aceitar uma coisa como verdadeira que eu não soubesse ser evidentemente como tal. O que significa isso? Isso depois vai ser traduzido como o princípio da clareza e distinção, como ele vai falar nas meditações metafísicas. Uma coisa, para ser estudada, ela precisa ser evidente para mim. E o que é ser evidente? Ser clara e distinta. O que é clara? Clara é a sua definição, a sua apresentação precisa ser objetivamente muito clara para mim. E distinta. O que é distinta? Que a sua definição não se misture, não seja passível de confusão com outras definições. No fundo, a regra da evidência é a busca de uma substância. A substância é todo aquele ser cujas características se distanciam e se diferenciam de todo e qualquer outro ser. Por isso que Descartes vai identificar 3 substâncias fundamentais na natureza: a matéria, o espírito e Deus. Res substância, res extensa, res infinita e res cogitas. Ou seja, uma coisa é evidente quando aquilo é claro e distinto para mim. Claro em que sentido? De ter uma definição uma definição evidente, ou seja, uma definição compreensível e distinta, cuja definição não permita que eu confunda ela com outras definições. No fundo, a evidência é o uso do preceito da definição de Aristóteles. Aristóteles diz que uma boa definição é aquela que não é apenas verdadeira, mas que distingue o ser que eu estou tratando de todo e qualquer outro ser. Por exemplo, se eu defino um homem como um animal, o homem é um animal. É uma definição? É. De fato é uma definição. Boa? Não, não é boa. Por que não é boa? Porque quando eu digo, porque ela é verdadeira. O homem de fato é um animal, é um ser que pertence ao reino dos animais. Mas não é boa, por quê? Porque não me permite distinguir o homem da vaca, o homem do camundongo, o homem do polvo. Não me permite diferença de outros animais. Agora, quando eu falo o homem é um animal racional, já começa a se tornar uma definição boa. Por quê? Porque ela não apenas é verdadeira,
como ela faz com que eu distinga aquilo que eu estou tratando de outros seres, de outras formas, de outras definições. No fundo, a evidência é isso. A evidência é você não apenas ser claro, e portanto ser verdadeiro, mas também ser distinto, ou seja, conseguir separar aquilo que eu estou tratando de outros tratamentos, de outros seres que eu possa tratar e definir. A palavra evidência vem do latim, videre. E o que quer dizer videre? Ver. É aquilo que é perceptível, que é visual. A questão sempre é a imagem da luz, luz natural, aquilo que é evidente, aquilo que se revela, que se mostra a luz para mim. Tá? Uma vez evidente um problema, uma vez evidente um ser que eu queira tratar, um ente, pergunta Descartes, então como é que eu procedo? Primeiro procedimento é a análise. Aí vem a segunda regra. A regra da análise. E o que diz a regra da análise? Vamos citar Descartes? Dividir cada uma das dificuldades que eu examinasse em tantas partes quantas necessárias para melhor resolvê-las. Uma coisa não basta ser evidente, ela tem que ser submetida à análise. E o que é ser submetido à análise? Eu tenho que pegar aquele problema e dividi-lo em quantas partes for necessário. Dividi-lo em quantas partes for necessário. Em quantas partes eu entender como conveniente para que eu compreenda o problema. Tá? Terceira regra. A regra da síntese. Cito. Conduzir por ordem meus pensamentos, a começar pelos objetos mais simples e mais fáceis de serem conhecidos, para galgar pouco a pouco, como que por graus, até o conhecimento dos mais complexos. Primeiro, eu evidencio. Aquilo se mostra claro, definível, compreensível e distinto em relação aos outros para mim. O sujeito é um sujeito, ou seja, a gente já viu que o eixo aí é o sujeito. Tá? Depois, eu pego o problema e divido em quantas partes se mostrarem necessárias para eu entender o problema. É o momento da análise. Terceiro momento, momento da síntese. Eu pego as partes e as reúno, tentando novamente evidenciar o todo, já com um olhar sobre o todo e um olhar também claro sobre as partes desse todo. Conduzir por uma ordem meus pensamentos, a começar pelos objetos mais simples, eu divido em partículas, em partes simples e mais fáceis de serem conhecidos, para galgar, pouco a pouco, como que por graus até o conhecimento do mais complexo. Eu parto do simples para o complexo. Eu evidencio a evidência do todo. Só que uma visão geral. Depois eu subdivido em partes. Depois das partes eu novamente as reúno. E observo a relação entre essas partes e esse todo. Eu percebo uma relação, portanto, mais ampla de conjunto. É como se eu conseguisse, mal comparando, ir até a célula e voltar para o sistema onde essa célula está pertencendo. Pense no organismo. Vamos pensar a imagem do organismo, é boa. Eu posso olhar o que é um organismo vivo, na sua inteireza, e dividi-lo em partes. Em sistemas, órgãos, tecidos e células. Depois eu faço novamente o caminho de recomposição disso. Quando eu recomponho e chego ao todo, novamente, do organismo, eu não apenas tenho a visão do organismo, eu tenho a visão também das partes que esse organismo possui e a relação dessas partes com o todo, com a totalidade. Ok? Muito bem. Então, evidência, análise, síntese. E, por fim, a verificação ou enumeração. Fazer em toda parte
enumerações tão complexas e revisões tão gerais que tu tivesses até que tu tivesses a certeza de nada ter omitido. Ou seja, se o problema comum do raciocínio humano não é o raciocínio, mas os aspectos psicológicos, na época para Descartes, passionais, a distração e a pressa, né? A distração e a precipitação, então o que me resta? Eu tenho que rever. Depois de ter feito todo o caminho, eu preciso rever esse caminho. Por que eu devo rever esse caminho? Para verificar se eu deixei alguma coisa de fora. Para verificar se eu deixei, por pressa ou distração, de compor alguma etapa. Se eu queimei alguma etapa. Então, as regras, as 4 regras, o método dos idiomas é fundado em 4 regras. Evidência, análise, síntese e enumeração ou verificação. Sempre nessa sequência. Tenho evidência, divido em partes, reúno essas partes e reavalio se elas foram feitas. É como uma prova de matemática. Depois que você termina a prova, o que você deve fazer? A revisão. Verificar novamente se você deixou furos no meio dessa prova. Se você deixou falhas. Se você queimou etapas sem perceber. É assim, segundo Descartes, que se raciocina bem. O método cartesiano, se bem aplicado, você pode aplicar a qualquer situação. Eu até penso, por exemplo, já que nós estamos falando com um aluno de ensino médio, numa prova, numa redação que você faça. Né? É sempre assim, você pega o tema, apresenta o tema, evidencia o que ele é, ou seja, mostra a sua importância, a sua contundência, o porquê de você estar tratando dele, e aí você vai dividir ele em partes. Depois dessas partes divididas, você vai mostrar a interação dessas partes, portanto, mostrando uma compreensão maior do todo. E depois faz uma conclusão, vai reenumerar, vai retomar, vai revisitar aquilo que você fez, dando um encerramento sobre aquilo que está sendo feito. Você percebe que a preocupação de Descartes, no primeiro momento para pensar a ciência moderna, é a metodologia. É o método. Tá? Depois das meditações, as famosas, depois do discurso do método em 1637, nós vamos ter a principal obra, que é aquela que nós vamos estudar prioritariamente, que são as meditações metafísicas. As Meditaciones de Prima Filosofia, que é um livro escrito em latim. A questão central das meditações metafísicas é o problema do enfrentamento do ceticismo. Descartes, ele, de fato, ao contrário das obras anteriores, hoje eu não vou entrar nas meditações, começar a falar da primeira meditação não, tá, gente? Eu vou fazer uma apresentação geral da primeira do que são as meditações. Né? Já apresentei o discurso do método, agora eu vou falar um pouquinho do que é as meditações. As meditações que Descartes coloca, o principal ponto ali é a refutação do ceticismo. Nós vimos que o ceticismo retorna na Idade Moderna, principalmente da figura de Michel de Montaigne, que é o autor mais lido na época de Descartes. Nós vimos também a figura de Francisco Sanches, filósofo português, médico e filósofo português. Nós vimos a presença, inclusive, do ceticismo no discurso de fé, no fideísmo de Charron. O ceticismo está presente. O ceticismo ele é um resultado das crises religiosas, de uma crise da interpretação da Sagrada Escritura, a chamada crise da hermenêutica. E Descartes quer então enfrentar o ceticismo, perguntando: eu posso chegar a uma verdade indubitável? Eu posso chegar a uma verdade incontestável? O que é indubitável? Que seja infensa, uma verdade infensa à dúvida, ou seja, que consiga avessa à dúvida, que não haja dúvida que a coloque em risco. As verdades religiosas estavam em risco, porque você tinha diversas interpretações. Descartes já faz uma primeira aposta aí, tanto nas regras para a orientação do espírito, quanto no discurso do método.
a orientação da matemática poderia me oferecer um recurso para entender o mundo e para chegar a essas verdades indubitáveis. Ou seja, nas meditações, mais do que estabelecer um método marcado pelo critério da clareza, da distinção, Descartes assume a dúvida cética como necessária se o interesse é chegar a uma verdade indubitável, portanto absoluta. Descartes está diante do tribunal que fora feito a Galileu. Então ele vai dizer, olha, eu preciso defender a ciência na sua base, portanto estabelecer uma metafísica irrevogável para essa. Ou seja, a física moderna depende de uma metafísica moderna. Essa metafísica Descartes está se propondo a desenvolvê-la em bases absolutamente seguras. E essa metafísica, ela vai refutar, ela vai enfrentar, essa é a proposta das meditações metafísicas, ela vai enfrentar de peito aberto o ceticismo, na busca daquilo que ele chama de um ponto arquimediano. O que é um ponto arquimediano? Ele está usando a metáfora de Arquimedes. Arquimedes diz que dê-me um ponto de apoio que eu levantaria a Terra. Então, dê-me um ponto de apoio que eu vou levantar toda a ciência de novo. Eu vou reinstaurar a ciência como prédio que se destrói a fim de que se construa mais sólido e mais sustentável. Para isso, Descartes vai fazer uso da dúvida. A dúvida, ele vai utilizar o recurso da dúvida. Os céticos, eles fazem uso da metodologia. A metodologia que eles usam é duvidar, é o ato de duvidar. Então ele começa desenvolvendo, ele inicia as meditações metafísicas com essa indagação. Eu vou levar até o final o ato de duvidar dos céticos, para mostrar se o ceticismo tem limites, se é possível duvidar de tudo ou se há algo que não possa ser duvidado. Uma certeza indubitável. E a partir dessa certeza indubitável, eu vou reinaugurar a ciência do saber. Essa é a proposta ousada de Descartes. Então, nesse sentido, a gente já percebe uma coisa que é comum a gente cair em provas, que a gente pergunta. Descartes faz uso da dúvida cética como dúvida metódica. A dúvida cética é utilizada como dúvida metódica. O que é uma dúvida metódica? Ele usa o ato de duvidar como um método. É um método. A dúvida cética, que é simplesmente duvidar de tudo, se transforma em dúvida metódica. Ela se torna um método utilizado por Descartes justamente para mostrar que há algo que não se pode duvidar. Ou na tentativa de mostrar esse algo que é impassível de dúvida. E como é que isso vai ser feito? Radicalizando, levando às últimas consequências o ato de duvidar. Ou seja, a dúvida ela é cética, a dúvida cética é transformada em dúvida metódica, e a dúvida metódica ela é levada às últimas consequências. É o que se costuma dizer que ela é hiperbolizada. A dúvida cética é pensada como dúvida hiperbólica. As meditações metafísicas são divididas em 6 meditações. São 6 capítulos. Cada capítulo diz respeito a uma meditação. O que é uma meditação aí? A meditação seria um conjunto de reflexões produzidas ao longo de um dia. É até interessante essas 6 meditações que eu sempre penso que ele está fazendo um diálogo, não é explícito, mas me parece implícito com Gênesis. A Gênese, o famoso texto A Gênese, da Bíblia, um dos livros fundamentais do Pentateuco, descreve um mundo sendo criado por Deus em 6 dias, e no 7º descansando. Né? Ele faz 6 meditações, é como se em 6 meditações, ou em 6 dias de reflexão, não apenas se Deus cria o mundo, em 6 dias o homem é capaz de conhecer esse mundo, de mostrar que esse mundo é possível de ser conhecido. Não é uma questão de criar, é uma questão de conhecer. E conhecer é uma atividade prioritariamente humana.
Então ele está em 6 dias mostrando que o mundo pode ser conhecido. Verdadeiramente conhecido. Enfrentando, portanto, o ceticismo. Por isso, cada meditação é um dia de reflexão. A nossa prioridade na próxima aula é mostrar a primeira, porque as meditações mais importantes que nós vamos trabalhar com vocês é a primeira, a segunda e a terceira meditação. A primeira meditação é quando ele leva o método de dúvida às últimas consequências. Por isso, o título da primeira meditação se chama Das Coisas que podem ser postas em dúvidas, ou das coisas que eu posso duvidar. A segunda meditação, ele vai mostrar a primeira certeza que ele obtém desse método, a certeza do cogito. E a terceira meditação é a meditação que ele vai provar a sua teoria, a sua prova da existência de Deus, que é uma prova cosmológica, diferente da prova ontológica de Santo Anselmo, apesar de elas serem muito parecidas. Nessas 3 meditações fica muito claro as diferenças do que ele faz sobre o que ele entende por espírito, matéria e Deus. As res cogitans, res extensa e res infinita. E é isso que nós vamos trabalhar na nossa próxima aula. Tá bom? Para todos, se cuidem e vamos seguir em frente. Próxima aula a gente já entra nas meditações metafísicas. Pelo menos nas 2 primeiras meditações. Acho que dá para trabalhar em meia horinha tranquilo. Tá? Abração.